No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. Evangelho de Marcos, no capítulo 14, verso de 1 a 9. Diz o texto: E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso de 1 a 9. Querido irmão, a Páscoa era a mais importante festa de Israel. Nos bastidores deste cenário de festa, estavam ali as autoridades. Estas autoridades planejavam matar Jesus. Eram homens que haviam transformado o templo em um covil de ladrões. Você lembra que há tempos atrás, em uma passagem da Sagrada Escritura, Jesus havia expulsado os vendilhões do templo? Com certeza você lembra desta situação na Bíblia. Neste tempo, nesta festa, a população de Jerusalém ficava 5 vezes maior. E por isso eles decidiram então não capturar Jesus na Páscoa. Mas o plano de Deus era outro. E tudo acaba acontecendo na Páscoa. Enquanto isso estava acontecendo, eis que uma família de Betânia decidiu receber Jesus e decidiu fazer de maneira diferente. É isso que nós vamos ver hoje, meus queridos. Hoje, amados, no mundo onde também essa geração é uma geração fria, é uma geração calculista, é uma geração que não tem mais temor a Deus. Então nós podemos encontrar hoje nos nossos tempos algumas poucas famílias que decidem fazer diferente. Será que a sua família decidiu fazer diferente?
E é isso que nós vamos aprender no texto de hoje. Em Mateus, em Marcos, em João, também falam de uma mulher. E é a mesma mulher. Esta é Maria, irmã de Lázaro. Em João 12 encontramos Maria agradecendo a Deus. E ela estava muito grata a Deus. Por quê? Porque Lázaro, seu irmão, fora ressuscitado. Nós aprendemos aqui que devemos abrir nossas casas a Deus. Nós aprendemos aqui que Jesus precisa entrar nas nossas casas. E nós precisamos ser gratos a Deus. Então, nesse texto de Marcos, capítulo 14, versículo 3, diz assim, Marcos 14, 3. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. O texto não diz quem de fato era Simão, mas com certeza era alguém próximo da família de Marta. E a Bíblia diz que Simão era um leproso. Veja, querido, que esse Simão não é mais leproso, ele era um leproso. Provavelmente ele ganhou esse nome porque provavelmente ele fora curado. Porque se ele estivesse com lepra naquela ocasião, ele não poderia estar ali, ele estaria num leprosário. Os que tinham lepra não ficavam em suas famílias, eram retirados e mandados a um lugar onde só haviam pessoas leprosas. Então, este Simão, ele no passado tinha tido lepra, é o que nós entendemos no texto. Então, queridos, este é o contexto dessa passagem. E o que podemos aprender com Maria, que está descrito aqui? Veja o versículo 8. O versículo 8 nos traz o seguinte, vamos ouvir. E esta fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Versículo 8. O texto diz que Maria fez o que podia. Será que nós estamos fazendo aquilo que nós podemos fazer, meus irmãos? Maria pega o vaso de alabastro, que é um perfume caro. 300 denários. Para os nossos dias, seria salário de 10 a 12 meses de trabalho, ou seja, seria o salário de um ano praticamente, para você ter esse alabastro. Veja que ela, meu querido, ela não destampa o vaso. Ela não fica com, devido ao valor daquele alabastro, ela não fala, olha, eu vou colocar um pouquinho só deste alabastro, porque eu não posso colocar muito, porque isso me custou um ano inteiro de trabalho. O texto não diz isso. O texto diz que é um vaso de alabastro caríssimo, e o texto também diz que ela quebra o vaso. Então ela quebra esse vaso, então esse perfume corre pela cabeça de Jesus, escorre pelo corpo ao ponto de Maria enxugar com os cabelos. É isso que o texto está dizendo. Ela foi além, ela fez o que pôde. E nós, meus queridos, e eu e você, o que é que nós estamos fazendo? Porque o texto está dizendo que Maria fez o que ela pôde. E nós, meus irmãos? E nós aprendemos outra coisa ainda nesse texto. Este nardo que estava no vaso, vinha de um lugar distante, não era daquela região. Esse nardo era fabricado na região do Himalaia, em um lugar muito distante do acontecido. O nardo vinha sobre os lombos de camelo. Então, meus amigos, naquela época o perfume era uma das coisas mais importantes para as mulheres. E com tudo isso que eu detalhei para você, Maria não ficou ali colocando uma gotinha, um copinho de nardo.
Mas ela quebra o vaso e derrama todo o nardo. Então imagina um perfume, meu querido. Ou imagina um perfume de 20 mil reais. Dentro de um frasco de 200 ml. Esta é a proporção. Imagina, querido, que talvez nós usaríamos o mínimo desse perfume para usar em nós. Para que esse perfume durasse muito tempo. Seria assim, porque era muito caro. O valor é muito alto. Não se pode usar em qualquer ocasião e não se pode usar de qualquer jeito. Devido ao valor que existia naquele perfume. Então é isso, meu irmão. Era o trabalho de um ano que estava dentro daquele vaso. Então Maria estava nessa situação. Ela tinha em suas mãos algo muito precioso. Era o seu melhor. E ela pegou o seu melhor e entregou e deu a Jesus. O que é mais importante para as nossas vidas hoje, meu querido? O que é que nós temos de mais precioso nas nossas vidas? É bom a gente pensar. O que é que nós estamos entregando para Jesus? O que é que nós estamos dando para Cristo? Esta mulher deu o seu melhor. Observe no versículo 4 ainda. Nós podemos tirar alguns ensinamentos. Quando diz: e alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Ela é criticada pela atitude que ela teve. Os próprios discípulos a criticaram. Meus irmãos, quando você está focado na obra e começa a dar o seu melhor, não espere tapinha nas costas. Quando você está comprometido com a palavra, quando você não aceita falsos ensinamentos da igreja, quando você lê a palavra e começa a dizer aonde você está, que certas doutrinas não cabem dentro da Bíblia, quando elas não estão ali, não espere tapinha nas costas, meus irmãos. Se levantarão muitas pessoas te criticando e até querendo calar a sua voz. Muitos ali criticaram ela. Até mesmo os discípulos de Cristo. Quantas pessoas que criticam aqueles que dão o seu melhor. Eles ficam indignados, revoltados, irados, com raiva. Eles murmuram, eles fofocam, eles te criticam. Eles querem fazer de tudo quanto é jeito você parar, você não servir mais, você desanimar, você se esfriar. E era isso que aconteceu com aquela mulher. Muitos murmuraram, criticaram, disseram: por que ela está fazendo isso? Ela está desperdiçando este perfume. E foi isso que ela recebeu por fazer o melhor. No versículo 6, Jesus então os repreende. Jesus, porém, versículo 6, Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais, ela fez-me obra boa. Quantos, meus irmãos, que não se abrem para Deus? Quantos, meus irmãos, que estão na igreja, que estão ministrando, que vivem na igreja, mas não se abrem para Deus, não tem intimidade, relacionamento com Deus. E quantos que não têm esse relacionamento, nem essa intimidade com Deus, por medo destes mesmos tais seguidores, que só vivem na igreja para criticar o outro, que não suportam ver irmãos enganjados no trabalho ministerial, que não suportam ver irmãos colocando o seu melhor para a obra do Senhor e começam a criticar. Não é assim, você está muito fanático, você não está raciocinando direito, está perdendo o seu tempo.
e tentam te desanimar, te distrair. E assim aconteceu com aquela mulher. Preste atenção em algo importante que eu vou te dizer agora. Porque primeiro, aquela mulher dá o seu melhor. Segundo, ela é criticada. Terceiro, Jesus repreende os criticadores. E Jesus vai dizer no versículo 7, porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer o bem. Quando vocês quiserem fazer, mas a mim nem sempre tendes. Irmão, Jesus não está criticando as pessoas que ajudam os pobres. Jesus não está proibindo as pessoas que ajudam o pobre. Existem algumas igrejas hoje que não vivem um evangelho sólido, mas eles vivem um evangelho que dá as coisas. Então existem pessoas que vivem uma vida totalmente longe de Deus, totalmente sem compromisso com Deus, mas todo mês ela faz uma campanha do quilo e leva para uma família pobre. Ou talvez a vida inteira dela ela passa ajudando, fazendo obras sociais em asilos, em asilos, em abrigo para crianças. Ela vive a vida assim. Mas, no que diz respeito a uma intimidade, a uma ruptura com o pecado, isso ela não coloca como algo fundamental na sua vida. E ela acha que tudo que ela faz, de obra social, de ajudar as pessoas que estão passando fome, ajudar as pessoas que estão desempregadas, que tudo isso substituirá, que tudo isso servirá de pagamento para com uma vida desregrada. Isso, na verdade, não é o correto. Então é bom a gente entender alguma coisa. Que fazer a obra social é o mandamento de Jesus. Mas em nenhum lugar da palavra de Deus diz que você precisa fazer muitas obras para ser salvo. Que você precisa ajudar muitas pessoas para você ser salvo. A Bíblia diz que a pessoa é salva quando ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia deixa bem claro que as obras que fazemos, elas são consequências da nossa vida com Deus. Mas a Bíblia não diz que toda obra que fazemos é consequência da nossa vida com Deus. Ou seja, muitas pessoas fazem obras importantes depois que se convertem, porque entendem que são frutos da sua conversão. Uma outra parcela de pessoa fazem obras e obras e obras e obras e dizem, eu faço a obra de Deus. Ela se engana. Porque a obra que ela está fazendo não é a extensão da salvação. E eu não estou dizendo que estas obras não sejam necessárias e boas, são. Mas não são suficientes para te dar a salvação. Então nós primeiro precisamos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. E os frutos da nossa vida, que vão evidenciar a nossa fé, passarão pelas obras. Jesus está dizendo para aquelas pessoas, olha, vocês serão pobres todos os dias e sempre terão para ajudar. Mas a mim, nem sempre. Ajudar os pobres não é o Evangelho, mas é a evidência do Evangelho. Misericórdia, meu querido, não é conversão, mas é a evidência da salvação. Então, quando nós colocamos a nossa família, a nossa casa, na frente do reino, na frente do Senhor Jesus, nós estamos fazendo errado. Será então, meus irmãos, que quando nós nos entregarmos a Cristo, nos consagrarmos a Ele, quando nós rompermos com o pecado, nós vamos ser criticados, nós vamos ser alvo de comentário. As pessoas dirão, nossa, mas será que é isso mesmo? Eu conheço esse tal, nossa, esse tal é isso, esse tal é aquilo, agora está com a Bíblia debaixo do braço. Será que nós vamos também termos vergonha de assumir a nossa fé em Cristo?
Esse texto nos ensina muitas coisas. Esse texto nos ensina que precisamos dar o nosso melhor. Esse texto nos ensina que por darmos o nosso melhor, nós seremos criticados. Esse texto nos ensina que a nossa obra precisa ser evidência da nossa salvação e não o contrário. Mas nós encontramos algo mais ainda durante a percorrida nesse texto. Porque essa mulher solta os seus cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. E naquela época, se alguma mulher soltasse seu cabelo em público, ela estava cometendo uma desonra. Porém, ela não tinha toalha ali, então ela não se preocupou com o que as pessoas iam falar. Ela foi além. E mais uma vez, ela fez o que pôde. Mas não acabou, querido. Jesus vai dizer que ela estava ungindo o corpo dele. E o que isso significa nesse texto? Mais tarde, Jesus entra na cidade de Jerusalém. E Jesus entrando ali, onde ele tinha sido maltratado, e chorava muito, porque Jerusalém não aproveitou o tempo. Jesus chorou porque ele sabia que os judeus seriam dispersos pelo mundo inteiro. E ali Jesus não fala mais nada depois para ninguém, só com Deus e seus discípulos. E ele sai dali e vai para o Getsêmani e chora lágrimas de sangue. Então ele é pego e ele é surrado. Madrugada inteira ele é surrado. E na sequência ele é crucificado e morto. Então algumas mulheres vão para ungir o corpo de Jesus. Quando ele já estava no sepulcro. Elas foram ungir o corpo de Jesus. Mas o texto diz que elas vieram e um anjo apareceu e disse para elas: por que vieste buscar entre os mortos aquele que está vivo? Ou seja, elas não conseguiram ungir o corpo de Jesus como era costume naquele tempo de ungir o corpo dos falecidos. E ela não conseguiu fazer isso, porque Jesus ressuscitou. Então nós entendemos que quando Maria quebra o vaso de alabastro caríssimo e joga sobre Jesus, ela já estava ungindo o corpo dele. E foi o que Jesus disse: os pobres vocês terão sempre, mas a mim nem sempre. E Maria está fazendo o que precisa ser feito. O texto é muito rico, meu irmão. E nós às vezes olhamos e damos aquela lidinha e não conseguimos extrair, mas é isso que o texto está dizendo. Veja, o texto vai se desenvolvendo desde o início, quando o texto diz que aquela mulher fez o que pôde, ela deu o seu melhor. E ela foi criticada, até mesmo pelos discípulos de Cristo. E Jesus vai dizer algo importante que é aquilo que liga a primeira parte, o primeiro contexto da história e depois o final, quando ele disse: olha, os pobres sempre tereis para ajudar, mas a mim nem sempre. Essa mulher está me ungindo. Por quê? Porque depois que ele está no sepulcro, algumas mulheres foram para lá, para ungir o corpo de Cristo, mas quando elas chegam lá, ele já havia ressuscitado. E aí o anjo diz a elas: por que é que vieste buscar entre os mortos aqueles que vivem? Já ressuscitou. O que é que nós entendemos com isso, meu irmão? Que às vezes nós estamos esperando tomar uma atitude por vergonha, por falta de temor a Deus. E talvez a gente queira fazer isso lá na frente e não dê mais tempo. Foi o que aconteceu com essas mulheres. O que temos que fazer precisa ser feito agora e não depois. A mudança que precisa ser feita na nossa vida precisa ser feita agora e não depois.
A renúncia que precisa ser feita na nossa vida, precisa ser feita agora e não depois. Não posso ficar adiando aquilo que o Espírito Santo está falando para mim. Larga disso, muda isso, transforma agora. Por isso o texto está dizendo que Maria fez o que pôde, ela deu o seu melhor. E ela deu o seu melhor, meu irmão, a uma pessoa certa, na hora certa, fez a coisa certa que tinha que ser feito. Quantas pessoas estão fazendo a coisa errada, na hora errada, para uma pessoa errada e fazendo aquilo que nunca devia ser feito? Estão perdendo o seu tempo, adiando a sua entrega a Cristo. O que nós estamos fazendo, o que você está fazendo da sua vida? O que é que você está dando para Cristo? Aquela mulher pegou aquilo que ela juntou o ano inteiro. O salário de um ano inteiro que estava contido naquele perfume, que era caríssimo, vindo no lombo dos camelos de uma região distante, e que se ela fosse usar na casa dela, ela usaria o mínimo só em datas especiais. O que ela faz? Ela quebra aquele vaso, despeja sobre Jesus, desamarra os seus cabelos, que era uma desonra naquele tempo, que as mulheres desamarrassem e soltassem os seus cabelos em público, mas ela fez, ela falou, é o momento que eu estou tendo, eu talvez nunca mais tenha essa oportunidade, e ela fez o que precisava ser feito, ungiu a Cristo. E nós não temos tempo. Daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco eu faço. Jesus, daqui a pouco eu te busco. Jesus, daqui a pouco eu te obedeço. Jesus, amanhã eu vou mudar de vida. Jesus, ano que vem eu vou ser diferente. Jesus, ano que vem eu tenho outros propósitos para a minha vida. E vai adiando. E talvez, meu irmão, o tempo de você dar o seu melhor já esteja passando. E você vai querer fazer isso na sua velhice. Quantos que vivem uma vida totalmente distante do Senhor e quando estão no leito de morte, não que Deus não aceite, mas quando estão no leito de morte aceitam a Cristo e sentem um desejo muito grande de trabalhar para Cristo, e sentem um desejo muito grande de testemunhar a Cristo, mas não tem agora mais saúde, não tem mais tempo, não há mais um momento oportuno. E você? O que é que você está fazendo da sua vida hoje? O que é mais importante para você hoje, meu irmão? E esse mais importante, o que é que você está fazendo dele? Eu creio que uma das coisas mais importantes que nós temos hoje é a nossa vida. A coisa mais importante para mim é meu filho. Amém, claro. Mas se você não tiver a sua vida, você não pode cuidar do seu filho. Você entendeu? É bem provável que a sua vida seja a coisa mais importante hoje. E se você coloca ela para Jesus, toda a transformação que Jesus fizer nela, beneficiará seu filho, seu esposo, sua esposa, sua família, não tenha dúvida. O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Pensa nisso. Porque não é o tanto de oração e de caminhada e de tempo de igreja que nós temos. Não é o dom que nós temos. Não é a facilidade de trabalhar na igreja que nós temos. Não é o cargo que nós temos. Não é a voz linda, o dom maravilhoso de tocar, de pregar, de varrer, de limpar, de fazer a sopa na igreja. De auxiliar, de secretariar o pastor. Nada do melhor que nós possamos fazer que vai nos dar a salvação. A salvação ela é oferecida gratuitamente na cruz. Aquela mulher viu uma oportunidade grande na frente dela. Ela esteve frente a frente com Cristo. Ela não pensou em 2 vezes, meu querido, em dar o seu melhor. E eu quero ler algo aqui muito interessante para a gente encerrar. É muito interessante. No versículo 9, veja. Jesus diz, vamos ler o 8 e o 9.
Esta fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. E aí o versículo 9. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho foi pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Meu irmão, o versículo 9 está se cumprindo hoje aqui nesse programa. E todas as vezes que esse evangelho for lido, esta palavra profética de Jesus se cumprirá, porque ela fez o seu melhor, porque ela deu o seu melhor. Ela fez o que pôde. Pensa nisso, meu querido. Pensa nisso. Porque se você está ouvindo essa palavra hoje, então essa palavra não é para o seu vizinho, essa palavra não é para o seu esposo, para a sua esposa, essa palavra é para você. Deus te abençoe e te guarde. No nome santo de Jesus. Que você possa, meu querido,